Projeto Toda Matemática. Nessa aula a gente vai estudar as relações entre números decimais e frações e aprender a transformar número decimal em fração e vice-versa. Bora lá? Curso Battalion. Fala pessoal, tudo beleza? Para você que não me conhece, muito prazer, eu sou o professor Daniel Pereira, sou professor e diretor aqui no Curso Battalion, e antes da gente começar aí o conteúdo, eu quero convidar você aluno, ou mesmo você papai, você mamãe que acompanha seu filho nos estudos, a conhecer o nosso curso preparatório para ingresso no 6º ano do Colégio Militar. Matemática e língua portuguesa completas, que vão fazer o seu filho não apenas ser aprovado num concurso público que é extremamente concorrido, mas também se tornar um aluno de altíssimo nível na escola. Para mais informações sobre todos os nossos materiais didáticos e também sobre as diferentes modalidades de curso que a gente oferece, os links estão todos aqui embaixo na descrição desse vídeo, beleza? Vai lá ver, que eu tenho certeza que você vai curtir tudo que a gente tem aí para oferecer e para ajudar você e o seu filho aí na caminhada escolar dele. Então, bora lá, galera, vamos lá começar falando aqui sobre frações e números decimais e entender aqui uma primeira relação aqui, que na verdade a gente já viu, a gente já estudou lá na aula do número 39 da playlist aqui do 5º ano, a gente falou sobre frações equivalentes. Se você não viu, não tem ideia do que eu tô falando, eu vou fazer uma breve revisão, mas se você quiser uma aula mais aprofundada, com mais detalhes sobre isso, o link tá aqui em cima para você ir lá assistir depois, tá bom? Ou agora, vai lá, assiste, depois volta para cá. Mas antes da gente ver aqui a relação entre frações e números decimais, pra gente entender aqui, criar aqui uma progressão para você conseguir entender os conceitos, eu quero revisar rapidamente aqui com vocês a ideia aqui de frações equivalentes, galera. E para isso, o que você tem que entender, ó? Dá uma olhada aqui nesses dois desenhos, galera. Se liga aqui, ó, que aqui eu tenho uma fração, eu tenho uma parte pintada dentre duas, e isso aqui, então, logicamente, me representa a fração 1/2. Por que 1/2? Porque eu tenho um total de duas partes, e apenas uma delas está pintada de azul aqui, conforme vocês estão vendo. Então, fração 1, uma parte pintada de um total de duas. Aqui a gente tem a fração 1/2, simplesmente 1/2. Já aqui embaixo, galera, a gente tem a fração 5/10. Por que 5/10? Porque eu tenho 5 quadradinhos pintados, 5 partes pintadas de um total de 10 partes. Se vocês contarem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A gente tem aqui, então, 10 quadradinhos, 5 deles pintados, a gente tem aqui a fração 5/10. Agora, o que a gente consegue reparar daqui também? Observem que a parte pintada com relação ao total, tanto na fração 1/2 quanto na fração 5/10, elas representam a mesma coisa. É só você observar aqui, ó, que as partes pintadas, elas têm exatamente o mesmo tamanho. E os totais aqui, os respectivos totais, também têm o mesmo tamanho. Logo, a gente consegue visualizar, isso aqui fica bem visual, deixa pra gente bem fácil de entender que as duas frações aqui, elas são equivalentes. São frações que valem a mesma coisa. E daqui o que a gente tira, galera? A gente tira aqui, então, que 1/2 é igual a 5/10. E se vocês forem um pouquinho mais a fundo ainda nas nossas aulas de frações que a gente já teve, vocês vão perceber que se eu simplificar a fração 5/10 dividindo em cima por 5 e embaixo por 5, isso aqui vai resultar exatamente em 1/2, ó. 5 por 5 dá 1 e 10 por 5 dá 2. A gente chega na fração 1/2, logo, como a gente já esperava, como eu já tinha explicado e mostrei visualmente aqui para vocês, a gente tem aqui que as frações aqui, essas duas frações, elas são frações equivalentes. Até aqui tudo certo, tudo tranquilo, né? Só para a gente fazer uma breve revisão. Agora, o que é muito importante também que vocês percebam, que vocês relembrem aqui comigo, galera. A gente já definiu na aula do número 60 que o número decimal 1/10, ó, lembra comigo disso aqui, ó, ele é definido como 0,1. A gente viu isso lá, né? Dessa forma, galera, sabendo aí que 1/10 aqui é igual, é equivalente a 0,1, a gente tem também, logicamente, que 5/10, olha só, 5/10, então, 5/10, vai ser igual a 0,5. E essa relação aqui pra gente é muito importante e muito poderosa, galera, porque se 5/10 é igual a 0,5 e também 1/2 aqui, 1/2 é igual a 5/10, conforme a gente acabou de ver, então necessariamente o 0,5 também vai ser igual a 1/2, que é 1/2. Então vejam que existe aqui essa relação, essa equivalência entre frações e números decimais, de modo que qualquer fração pode ser representada aí como um número decimal e vice-versa. Nem sempre vai ser um número decimal exato aqui, bonitinho, igual esse aqui, mas sempre existe essa relação, tendo a fração denominador 10, ou seja, sendo aí uma fração decimal ou não. Sempre vai ter aqui uma relação entre uma fração e o respectivo número decimal que a representa, beleza? Agora, olha só, galera, resumindo aqui pra gente, na prática, como é que a gente faz essa relação? Olha só. Se eu quiser escrever esse número aqui, ó, 0,5, no formato de uma fração, como é que eu vou fazer isso? Olha só o bizu agora. Agora aqui é macete para ficar fácil e para você nunca mais errar isso aqui. Se eu tenho um número decimal exato, ou seja, não é uma dízima periódica, dízimas também tem
formas de fazer isso, mas a gente não vai tratar aqui nessa aula, tá? Mas e se tratando de um número decimal exato, que tem fim, que no caso só tem uma casinha decimal, como é que a gente faz? Galera, a regra aqui é a seguinte, você simplesmente vai ignorar a vírgula, ignora a vírgula aqui, ó, esquece a vírgula, que número que vira isso aqui? Vira o número 5, certo? Inclusive o zero deixa de ser aqui um algarismo significativo que a gente fala, se o número não tem vírgula não faz diferença, então esse número aqui vai ser simplesmente o número 5, não é verdade? Esse número vai ser o numerador da sua fração, ou seja, vai ser o carinha de cima, né? E o denominador vai ter uma potência de 10, ou seja, 10, 100, 1000, 10.000, um número aí formado apenas por 1 e depois uma sequência de zeros, de modo que a quantidade de zeros vai ser igual à quantidade de casas decimais que eu tenho aqui. Quantas casas decimais eu tenho aqui? Uma só, é só o 5 ali depois da vírgula, não é verdade? Então aqui eu vou ter o número 10, que é a potência 10, que tem apenas um zero. Isso aqui é igual a exatamente 5 décimos, que é o que a gente acabou de mostrar ali para vocês no exemplo anterior ali, com as casinhas ali, né, com os quadradinhos ali e os retângulozinhos, certo? Ou seja, 0,5 é igual a 5 décimos, e se eu quiser transformar aqui, né, simplificar essa fração aqui, deixando ela no formato de fração irredutível, ou seja, a fração que não tem mais como simplificar, eu faço o quê? Eu venho aqui e divido em cima por 5, embaixo por 5, gerando aqui pra gente, portanto, a fração 1/2. Beleza, galera? E simples assim, tá? Professor, se eu deixar no formato de 5 décimos, que é uma fração decimal, galera, só para vocês saberem, é aquela fração que tem um denominador que é uma potência de 10. 10, 100, 1000, 10.000 e por aí vai, tá bom? Professor, se eu quiser deixar no formato de 5 décimos, tá errado? Não tá errado, dá também, tá correto, tá? Mas geralmente, pelo menos a maioria dos problemas aí, especialmente questões um pouquinho mais difíceis, a relação vai estar aqui na fração irredutível, tá bom? Então, aqui, se você quiser, você pode simplificar, mas se deixar assim também, tá correto. Claro, a menos que o problema peça, deixe na forma de fração irredutível, aí tem que fazer, tá bom? Mas se escrever assim também, fração decimal, tá tudo ok, tá tudo certo, tá? E agora, seguindo a mesma ideia aqui, se eu tiver um número no formato de fração e quiser transformá-lo em número decimal, como é que eu faço? Galera, aqui nesse caso, ó, o que a gente vai fazer é o seguinte, se a fração for decimal, que é aqui a nossa principal ideia, eu vou ver aqui a potência de 10 aqui embaixo, ó, quantos zeros ela tem? Ela tem 2 zeros, não é verdade? Então eu pego o meu numerador e vou andar com ele casinhas para a esquerda com a vírgula, tantas casas quanto eu tenho de zeros aqui embaixo. Como assim, professor? Escreve aqui esse número aqui, ó, pra você entender. 36. Ele é um número inteiro. Se ele é um número inteiro, a gente subentende que a vírgula está posicionada imediatamente após o último algarismo. Essa é a regra, tá? E nesse caso, como aqui tem 2 zeros, eu vou andar com a vírgula duas casinhas aqui para a esquerda, de modo a formar o quê? Eu vou formar o número 0,36, é simples assim, tá bom? Claro, aqui em se tratando de frações decimais, né, que tem 10, 100, 1000, 10.000 ali no denominador. Mas, professor, e se for, por exemplo, aqui, ó, se eu quiser transformar essa fração aqui diretamente em número decimal, tem como? Tem. Uma possível ideia é dividir o numerador pelo denominador, mas nós ainda não estudamos essa divisão aqui, especialmente quando o numerador é menor do que o denominador. A gente vai estudar ainda nessa playlist aqui do 5º ano, mas por hora não vem ao caso. O que você tem que saber por hora é transformar isso aqui em fração decimal e pegar uma fração decimal e transformar aqui em número decimal. Tranquilo, galera? Fácil, simples, né? Ótimo, agora você vai fazer o exercício, só primeiro, claro, você não pode esquecer, já sabe, né? Clica no gostei, clica no hypar o vídeo, isso aparecer aí pra você, galera. Se você estiver assistindo pelo celular, quando você clica no gostei, aparece o botãozinho de hypar quando o celular tá em pé. Clica nele que isso fortalece demais aqui o canal, é de graça pra você e dá uma baita força, então não deixe de fazer. Já aproveita e se inscreve aqui no canal também, clicando aqui embaixo do player do vídeo no botãozinho que tá escrito inscrever-se. Já ativa também o sininho ali das notificações pra sempre receber novos vídeos aqui quando a gente posta. Nossa missão aqui é te ajudar e pra isso, você aluno, você papai, você mamãe aí que acompanha seu filho, só precisa estar inscrito aqui. Então não deixe de fazer, tudo de graça pra você. Já fez? Se inscreveu? Clicou no gostei, no hypar? Então fechou, galera. Bora aqui fazer um exercício agora. E uma vez vistas aí as regrinhas, fica muito fácil de resolver as questões, né, galera? Olha só. Escreva a fração decimal correspondente a cada número na forma decimal. Então vejam aqui que a gente tem vários números decimais e a ideia é transformá-los em fração decimal. O problema aqui ele foi específico, dizendo que ele quer a fração decimal, ou seja, a fração que tem denominador 10, 100, 1000 e por aí vai, né? E aqui fica bem simples, né, galera? A gente viu a regrinha ali, ó. Basta a gente esquecer a vírgula aqui. A gente simplesmente ignora a vírgula para sempre aqui, né? Aqui dá, então, o 0,8 sem vírgula ele vira 8, certo? Então aqui, ó, vamos lá. Vou escrever aqui o 8. E o denominador vai ser uma potência de 10, que tem tantos zeros quanto esse cara tem de casas decimais. Agora a questão, quantas casas decimais tem aqui? Uma só tenho 8, então 8 décimos. Poderia simplificar, dividindo em cima e embaixo por 2 e ficar 4 quintos?
Sim, poderia, mas eu não vou fazer isso porque o problema pediu a fração decimal, então não precisa de simplificar nada, já tá fácil assim, né? E aqui é só seguir o fluxo aqui, seguir o ritmo, né, galera? Olha só, 0,39. Esquece a vírgula desse cara aqui, ele vira o quê? Vira 39, e embaixo vai uma potência de 10, que tem tantos zeros quanto eu tenho de casas aqui depois da vírgula. Quantas casinhas depois da vírgula eu tenho aqui? 2, então isso aqui vai virar 100. Acabou, só isso, né? Veja que é sempre um seguido aqui de 2 zeros, né? Vou até colocar aqui, ó, 2 zeros, ficou meio ruim ali de ver, né? Aqui, 2 casas decimais. A ideia é simplesmente essa, tá, galera? Não tem segredo, conforme vocês estão vendo, é muito simples, muito fácil. Bora lá pro próximo aqui, ó. Letra C, 0,024. Nossa, professor, mas vai ficar uma potência bem grande embaixo, né? Não tem problema, galera. Ó, aqui eu tenho... Bom, ignora a vírgula primeiro, vai virar o quê? 0,24. Não, o zero aqui não faz diferença, eu não preciso escrever ele, né? Então, ele vai virar aqui simplesmente 24. Embaixo, uma potência de 10, que tem tantos zeros quanto eu tenho de casinhas decimais aqui. Aqui tem 3 casinhas decimais, então aqui vai ser 1000, né? 1000, que tem 3 zeros aqui embaixo, 24 milésimos, tá bom? Se quiser simplificar, poderia, mas o problema falou aqui que ele quer fração decimal, então tem que deixar nesse formato, senão tá errado, tá? E agora a última aqui, galera, olha só, letra D aqui. Letra D agora é com você, eu quero ver se você consegue resolver esse probleminha aqui. Já fiz três exercícios, mostrei exemplos anteriormente, quero ver se você consegue. Responde aí embaixo nos comentários para mim qual é a resposta desse aqui. Pausa o vídeo aí, faz rapidinho. Já fez? Já fez? Já fez? Eu vou curtir teu comentário, hein? Quero ver se você respondeu mesmo. Então, olha só, ignora a vírgula aqui, vai virar o quê? Vai virar 564. Embaixo, uma potência de 10, que tem quantos zeros? 3 zeros aqui, certo? Então, 564 milésimos. E acabou o problema, galera. É simples assim, é fácil assim, não tem segredo, beleza? Certo, galera? Então, aqui terminamos aqui dessa parte aí de transformação aí de números decimais em frações e vice-versa, e também as relações entre números decimais e frações era isso. Não esquece, chegou até aqui, compartilha esse vídeo, manda ele naquele grupo do WhatsApp da escola, se você é um aluno que está estudando para sua provinha, você papai, você mamãe que acompanha seu filho aí, copia o link, manda naquele grupo do WhatsApp de pais, fala esse professor ajuda a galera aí, ele dá umas aulas boas, então assiste aí, manda a galera se inscrever, nos ajudem compartilhando o nosso trabalho, que nós também sempre estaremos aqui ajudando vocês, beleza? Por hoje então era isso, valeu galerinha, nos vemos nos próximos vídeos, um grande abraço para todos vocês e até lá!